Vamos agora para o texto aqui, e o texto hoje, ele fala muito mais de bênçãos do que de qualquer outra coisa. Eu quero que você veja isso comigo. Hoje, nós vamos falar sobre o fio do bigode de Deus. No fio do bigode de Deus. Alguém aí conhece essa expressão? No fio do bigode? Sim, né? Sim. Fez um negócio, fez um brique no fio do bigode, né? O que significa isso? Significa que foi sério, que foi honesto, né? Se foi prometido ali, vamos fechar o brique aqui. Então aqui, ó, no fio do bigode, tá feito, vamos pagar o que foi combinado, vamos vender o que foi combinado. Não tem volta, é uma promessa certa. Todo mundo me acompanhou nisso aqui? Sim. Então hoje nós vamos falar um pouco de algumas promessas que Deus fez no fio do bigode dele. Como se ele tivesse bigode, né? Não tem, acho que não, porque ele não tem nem corpo, mas ele se faz, né? Ele usa essas imagens na Bíblia, que ele tem ouvidos, que ele tem braço, que ele tem voz, para nós entendermos ele melhor. Nesse texto de hoje, nós vamos ver várias promessas que foram feitas e que foram cumpridas pelo Senhor. Então, se você já ouviu algo sobre promessas de Deus, Deus é fiel, é uma das frases que a gente mais ouve, eu acho que junto com Deus é amor, né? Deus é fiel, é verdade. Nesse texto hoje, nós vamos ver alguns motivos por que Deus é fiel. Por que as promessas que ele faz são no fio do bigode? Vamos ler o texto de Atos 2, do 14 até o 36. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre, a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. O seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo,
que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui a palavra do Senhor hoje. Vamos lembrar onde nós paramos para situar esse texto daqui a pouco? Na série Creio no Espírito Santo, nós então estamos vendo aí a relação inseparável do Espírito Santo com a igreja, tá? No texto de Atos, especialmente Atos 1 e 2, nós vemos isso muito forte, o papel do Espírito Santo no crescimento, no estabelecimento da igreja. O resumo, a frase-chave que você precisa lembrar é que a igreja só existe em silêncio. Não, ela pode falar também. A igreja só existe... A igreja só existe pelo Espírito Santo. Por isso que é tão importante a gente buscar Ele, e buscar um avivamento, e buscar estar cheio dEle. O contexto de hoje, da pregação aí no fio do bigode de Deus, a gente viu o começo, a primeira parte dessa história semana passada. Lembra que teve o derramamento do Espírito? E o pessoal falou em línguas lá, línguas diferentes, né? Que podem ser línguas espirituais, angelicais, ou podem ser línguas humanas. Mas eles falaram em línguas e aí o pessoal que estava ao redor ali ficou assim: meu, os caras devem estar bêbados. Estão fazendo loucura aí. Mas muita gente ficou com a dúvida que está em Atos 2,12. Aquela dúvida ali. O que significa isso? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que esse derramamento? Por que esse falar em línguas? Por que esse negócio? E esse texto que nós lemos agora é justamente a resposta que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, deu para essa pergunta. Então, no capítulo 2 de Atos, isso é importante para você entender de onde é que nós estamos vindo e para onde nós vamos. O capítulo 2 de Atos mostra o derramamento do Espírito Santo, o significado disso e o resultado disso. Semana passada nós vimos o derramamento, o momento em que aquilo aconteceu, como é que foi. Hoje nós vamos ver o significado, o que isso quer dizer. E semana que vem o Jaci, usado por Deus, aí vai nos explicar o resultado disso. O que acontece na igreja quando ela é cheia do Espírito Santo. Então hoje, o que significa aquele derramamento? O que significa aquele negócio? Línguas de fogo e tudo mais. Por que aquilo aconteceu? Aquilo aconteceu para mostrar que as promessas de Deus são feitas no fio do bigode. As promessas de Deus são feitas no fio do bigode. Está acompanhando comigo? Vamos lá? Em primeiro lugar, deixa eu só situar um pouco melhor aqui, né? Pedro se levanta, como sempre, como lá em Atos 1, se você lembra, né? O pessoal estava lá orando e tal, e aí Pedro se levanta e diz: gente, tem alguma coisa errada. Aqui, de novo, Pedro, usado por Deus, né? Agora o novo Pedro, Pedro restaurado, se levanta e fala não só para os discípulos, mas fala para toda a multidão que estava ali. Pessoal, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. E aí Pedro pega 3 passagens do Antigo Testamento, que, detalhe, para ele não era antigo, era o Testamento, era a Bíblia. Para nós também é Bíblia, tá? Antigo Testamento é um nome que eu não gosto, nem velho. Eu gosto de chamar de Primeiro Testamento, porque ele vale tanto quanto o Segundo. Ele está cheio de referências a Jesus. E Pedro, então, pega esses textos aí do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, e mostra o que estava acontecendo ali. Ele explica o que era o Espírito Santo
e o que teve que acontecer para aquele momento se cumprir. E o primeiro texto que Pedro cita aí é Joel 2. Nós não vamos ler de novo, porque ele citou bem tintim por tintim o texto ali aqui em Atos 2 que nós já lemos. Mas o primeiro ponto, o primeiro detalhe aí que eu vejo é que Deus prometeu e cumpriu o que ele tinha para cumprir, apesar da corrupção humana. Já vou mostrar para vocês isso, mas isso me fez lembrar de uma situação que eu vivi. Eu acho que todo mundo já teve uma história parecida. Eu era pequeno, eu tinha 8, 9 anos, 10 anos talvez, e eu lembro que lá em São Miguel tinha um lugar lá que nem tem na saída da cidade, perto do CTG lá, que faz festa infantil, sabe? Um lugar que tinha cama elástica, que tinha brinquedo, que tinha fliperama, tinha videogame, piscina de bolinha. Nossa, era o caso, né? Favo de Mel era o nome do lugar lá em São Miguel. E um colega meu ia fazer uma festa lá, tinha festa de aniversário. Eu não lembro, era tipo no sábado, assim. E a gente pensa, toda a turma da escola, né? Nossa, vai ter a festa e nós vamos lá, e a Favo de Mel, e daí vamos jogar no fliperama e não sei o quê. Aquela expectativa toda, mas eu não lembro o que eu fiz, mas eu aprontei aquela semana. Eu fiz alguma coisa de piá, né? Aprontei lá. E o pai e a mãe descobriram, claro, ficaram bravos comigo. E a primeira coisa que eles disseram, por causa disso, tu não vai na festa. Cara, acabou meu mundo, né? Nossa, meu favor. Eu sentei, eu chorei. Não, acho que eu não cheguei a chorar, não lembro de ter chorado. Mas enfim, foi uma tristeza. E aí eles viram, assim, acho que eles viram, né? Nem devem lembrar, mas quem apanha lembra. Viram que eu estava realmente arrependido e que, né, não tinha sido tudo aquilo. E aí, no fim das contas, eles disseram, olha só, que sirva de aviso e tudo mais, mas pode ir na festa. A gente sabe que tu, né, não vai fazer de novo e tal. E daí eu fui, enfim, foi aquela alegria, né? O que a gente vê nesse texto de Atos, nesse primeiro pedaço aqui, Atos 2, do 14 ao 23, é Pedro explicando para as pessoas que Deus faz aquilo que os meus pais fizeram naquele momento. Mesmo que o ser humano pise na bola bem pisado, Deus não deixa de ser Deus, Ele não deixa de ser fiel. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. E aí vem a pergunta, que talvez você já fez antes. Ele cumpre o quê? O que Ele prometeu? Qual foi a promessa? Então, nesse primeiro ponto, que nós vemos aí a citação de Joel 2, a promessa é do derramamento do Espírito Santo sobre todos os povos. Semana passada eu expliquei um pouco disso também, mas eu quero que você lembre. No Antigo Testamento, antes da época aí de Jesus, antes do derramamento do Espírito, não era todo mundo que tinha o Espírito Santo. Eram pessoas específicas em momentos específicos. Então, para alguns reis, para os reis de Israel, para os profetas, para os sacerdotes, Deus dava o Espírito e tirava. E aí você imagina, naquela época, todos nós, faz de conta que nós estamos lá em Israel, lá antigamente. Nós sabíamos, poxa, o profeta tal, vive lá no deserto, né? Vive lá no meio do nada, volta e meia fala, aparece aí, meio maluco, cabeludo e tal. Ele tem o Espírito Santo. Nossa, ele é um homem de Deus. E a gente sabia que isso era algo específico só dele. Mas daí aquele profeta, ou algum profeta, como Joel, recebe uma palavra do Senhor que diz o seguinte: lá naqueles dias, lá no futuro, nos últimos dias, eu vou derramar o meu Espírito não só sobre um ou sobre dois, mas sobre todos. Pensa a expectativa. Pensa o que a gente imaginaria. Nossa, nós vamos ter o Espírito Santo. Todo mundo vai ter o Espírito Santo, todas as pessoas. Essa foi a promessa que Deus deixou em Joel 2. E ele está falando do fim dos tempos, por quê? Com esse texto de Joel, ligado à explicação que Pedro deu, então nós vemos a própria Bíblia explicando um outro texto dela, nós entendemos que nós estamos vivendo hoje os últimos dias. Como assim? Cadê a besta? Talvez está no espelho quando a gente olha.
Não, vai ter, acho que vai ter, né, uma besta mesmo, eu estou brincando. Mas, gente, não se espantem com isso. A Bíblia fala que nós hoje vivemos os últimos dias. Se você ler lá, Hebreus 1:1, antes de muitas formas Deus falou através dos profetas, e nestes últimos dias Ele tem nos falado através do Filho. Que nestes últimos dias? É hoje, no período da igreja. 1 Pedro 1:20, ele fala isso também. Nós estamos vivendo os últimos dias, ou seja, quando Pedro cita Joel, ele esclarece, ele mostra, opa, o Espírito Santo foi derramado, então tudo o que está dizendo lá em Joel, naquela passagem, está acontecendo já, ou vai acontecer logo. Então, se você ainda não viu, que nem diz ali, o sol se tornar em trevas, a lua se tornar em sangue, sinais no céu, na terra, sangue, fogo, não se espante, isso ainda vai acontecer. Mas até metade disso já aconteceu, é certeza, Pedro falou, foi lá no Pentecoste. O Espírito Santo já foi derramado sobre todos os discípulos, sobre todos os que creem em Jesus. Olha só, Pedro, ele vê, é importante a gente entender isso, né? Eu até botei slide e esqueci. Ele vê aquele momento lá em que eles estavam vivendo como o início do cumprimento daquela profecia. Entenda isso, o início do cumprimento. Respondendo ao que o povo lá estava dizendo, o que isso quer dizer, eu quero que você lembre comigo dessa historinha, tá? Bem rápido, resumido. Criação, Deus veio no universo, ele veio e criou. Né? Ainda não existia o universo, mas ele veio e criou o universo. Aconteceu um problema, que foi o pecado. Então ele deu liberdade ao ser humano, para o ser humano adorar ele por livre, espontânea vontade, e o ser humano escolheu não adorar, escolheu se rebelar, escolheu satisfazer a si mesmo. Aí houve um rompimento, um afastamento entre ser humano e Deus, ser humano e ser humano, ser humano e criação. Tudo foi afastado e virou inimigo por causa do pecado. Mas Deus começa a intervir na história, então ele faz uma aliança e ele cria um povo com o objetivo de, através daquele povo, abençoar todo mundo, salvar pessoas de todas as nações. E ele vai prometendo, e daí ali onde diz Israel, a aliança, é todo o primeiro testamento. É toda a primeira parte da aliança de Deus, é toda a antiga aliança. E aí ele vai prometendo, em todo o Antigo Testamento, eu vou mandar alguém que vai resolver o problema de vez. Eu vou mandar alguém que vai resolver o problema. E esse alguém é Jesus. Então, na pessoa de Jesus, Jesus vem, vive, morre, ressuscita, vai aos céus. Tudo isso é cumprido, todas essas promessas. Mas não a do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ainda seria derramado. Ele ainda viria. Ainda não aconteceu o derramamento do Espírito Santo enquanto Jesus estava ali. Por isso, então, a partir do sangue de Jesus, Deus faz uma nova aliança, e aí nós esperamos hoje a volta dele para fazer uma nova criação. Mas, falando do Espírito Santo, todo esse período aqui, ó, a partir de Jesus até a nova criação, são os últimos dias, é o que eu estava falando agora. E esse período foi marcado, o começo dele foi marcado pelo derramamento do Espírito Santo. Então, o que Pedro estava explicando aqui no livro de Atos, nos versículos aí de 14 a 23, não era pouca coisa. Ele estava dizendo, gente, mais uma etapa da grande história de Deus foi cumprida. Você entende o que eu estou falando aqui? Mais uma etapa foi cumprida e está começando outra, da qual nós fazemos parte. E tanto eles lá faziam parte, quanto eu e você fazemos parte. Então lembra disso. Eu e você vivemos nessa etapa aqui, nessa nova aliança. Nós somos a igreja. Nós esperamos o final, a última etapa da história. Quando a história termina, então ela é concluída. E Pedro fala, ele faz questão de destacar, como eu tinha colocado antes ali, que Deus prometeu e cumpriu esse derramamento do Espírito, essa vinda dele de uma forma especial depois de Jesus, apesar do pecado.
apesar da corrupção, mesmo nós sendo pecadores. Olha o que ele diz no versículo 23. Ele estava falando de Jesus para os israelitas. E aí ele diz, versículo 23, este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Uau! E aí ele mostra o podre da história. E vocês, israelitas, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Não é por menos que no versículo 37, o pessoal se desespera. Eles ficam profundamente aflitos e dizem, irmãos, e agora o que a gente faz? Nós matamos o Filho de Deus. Mas aí Pedro explica, se arrependam, confessem, creiam em Jesus, sejam batizados e vai estar tudo certo. Isso é papo para a semana que vem. Mas a gente precisa entender isso. Mesmo o ser humano, pega isso aqui comigo, mesmo o ser humano tendo matado o Filho de Deus, rejeitado, se feito cego, a maioria do povo de Israel não quis enxergar que Jesus era Filho de Deus, mesmo assim, Deus cumpriu o que ele tinha prometido. Porque tem promessas de Deus, e essa é uma delas, tem promessas que ele nos faz, que não dependem do nosso lado na história. Ele diz e ele faz porque ele é Deus. Agora tem outras que ele diz, olha, eu vou fazer se você obedecer, se você cumprir. Essa aqui não é uma dessas. Essa aqui Deus disse, eu vou derramar meu Espírito. E vai ser sobre todo mundo. E ele faz, apesar da corrupção humana. Isso nos leva a perceber, antes de eu ir para o próximo ponto, que a partir daqui, desde o pecado, toda essa história aqui, ela é manchada pelo pecado. A não ser a pessoa de Jesus, por isso que a cruz aqui é lisinha, o pecado, a primeira aliança, nós somos todos manchados. É isso que representa essas flechas desse jeito. Nós lidamos hoje com o mesmo pecado que Pedro lidava lá, que Jesus lidou. O nosso pecado não é diferente do povo de Israel. Dá para entender isso? Nós não estamos matando hoje Jesus, porque ele já morreu. Mas eu tenho quase certeza que a gente correria grande risco de estar lá acusando ele também, se fosse hoje. Se não for o Senhor, com a sua misericórdia, tocando no coração, a gente está perdido, como pecadores. Mas, essa é a parte ruim, tá? Agora deixa eu falar a parte boa disso tudo. Mas Deus atua, cumpre, cuida, promete, vem em nossa direção, mesmo nós sendo pecadores. E aí que está um dos grandes significados da graça, que a gente sempre fala, canta, pensa e louva. Graça é isso. Lembra lá da minha história, quando eu não merecia ir na festa de aniversário, eu tinha aprontado, eu tinha feito algo que merecia castigo, mas ainda assim, os meus pais disseram, não, vai lá, vamos dar uma chance, pode ir. É graça. É o que Deus faz conosco numa escala muito maior. Em segundo lugar, Deus prometeu e cumpriu vencendo a morte. E isso aqui é profundo demais. Não sei qual dos pontos aí que é mais profundo, mas é um melhor que o outro. Atos 2, a partir do 24, diz o seguinte, ou melhor, começa dizendo, só o 24 aí. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Por quê? Pedro tinha acabado de dizer, vocês se uniram a homens perversos e crucificaram o Filho de Deus. E aí o pessoal pensou, e agora? Frustrou o plano do Senhor? Claro que não. Que daí ele diz, mas Deus ressuscitou a Jesus. E aqui Pedro então cita um salmo, Salmo 16, está ali, botei ali, né? Botou esse salmo ali, e é um salmo que Davi, ele fala para Deus, numa situação de angústia, ele diz assim, Senhor, eu confio que tu vai me cuidar. Eu confio que eu não vou ser abandonado na morte, mas que o Senhor vai estar sempre perto e vai me resgatar. Era isso que Davi estava falando.
Sem saber, ou talvez sabendo, ou não sabendo inteiramente, ele estava falando sobre Jesus também. Ele estava falando sobre o Messias. Pedro fala o seguinte, acompanha isso comigo. Pedro diz, Davi morreu. Davi, o sepulcro dele está lá, todo mundo já sabe, todo mundo já viu. Então, ele viu a corrupção. O corpo dele apodreceu, e ele disse que não ia apodrecer, então ele não estava falando dele. Ele estava falando de outro. Que outro? Alguém da linhagem dele, um descendente dele, que foi resgatado, que foi ressuscitado. E esse alguém é Jesus. E aí nós vemos nesse ponto, Pedro mostrando para o pessoal lá, que Deus, ele manifestou o seu poder, ele mostrou o cumprimento da sua promessa, algo que ele tinha prometido lá para Davi, ele cumpriu isso em Jesus. E Jesus era o descendente que Davi esperava, que todo Israel esperava. E ele não viu corrupção, como o Salmo afirmava. São duas promessas até agora, que nós vemos que Deus fez e cumpriu. E a terceira e última. Está comigo ainda? Opa, 2 pessoas. Acho que não, acho que tem mais aí. Terceira e última. Último ponto aí. Deus, esqueci de uma parte importante do 2 ali. João 16, fala esse texto. Bom, vamos ler. Que o Espírito Santo só viria se isso acontecesse. Abre tua Bíblia aí, dá uma mexida. Tem muita gente com sono, eu não preparei direito minha mensagem hoje. Não botei muita ilustração, aí não chama tanta atenção, né? Eu lembrei de uma história. Não lembrei não, era só para chamar a atenção de vocês. João 16, isso, né? 16:15, isso aí. Jesus fala o seguinte: tudo ou todo, tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e vocês não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Espera aí que eu acho que eu botei o texto errado. Está muito estranho. 16:15, eu anotei aqui. Será que é? Não é o 15:16. A obra do Espírito, olha aí. Em todos esses anos nessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece. É o 5, gente, 16, 5 a 7, não 15 a 17. Barbaridade. 16, 5. Bom, pelo menos agora todo mundo está prestando atenção para ver se eu vou ler o texto certo, né? Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Era esse o texto. Glória a Deus. Jesus estava falando para os discípulos: gente, vocês estão tristes porque eu falei que vou para o céu. Não. Eu vou para o céu para o bem de vocês. Se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. O conselheiro não vai vir. E vocês precisam do conselheiro. Faz parte do pacote, faz parte da promessa. Então, a questão de Jesus ressuscitar, que é o ponto 2, a questão dele vencer a morte, dele voltar para o Pai, dele voltar para o lugar dele, era para que também nós recebêssemos o Espírito Santo. Então, acompanha a linha de raciocínio comigo. A igreja só existe pelo Espírito Santo. Se não fosse Jesus ressuscitar, nós não teríamos o Espírito Santo, nós não existiríamos como igreja. Então a igreja, ela é fruto da vitória de Jesus sobre a morte. Jesus morreu, ressuscitou, mostrando que ele tem poder sobre a morte, e por isso hoje nós podemos ser igreja. E nós podemos saber que ele é presente em nosso meio. Mais uma promessa, então, que Deus fez e cumpriu. E por último,
Pedro, lá em Atos 2, ainda cita outro salmo. E é um salmo que mostra Deus exaltando Jesus como Senhor. Mostra Deus recolocando Jesus no trono, no lugar de origem, de direito dele. Aí está nos versículos 32 a 36, o salmo ali diz: o Senhor disse ao meu Senhor. Estranho isso, mas quem que estava falando? Quem que escreveu esse salmo? Davi. E aí Davi disse assim, lá no original, no hebraico profundo, diz: Yahvé falou ao meu Adonai. O que é isso? Yahvé é o nome de Deus, é só Deus que é chamado assim. Então, Deus falou àquele que é o meu Senhor, Davi dizendo, e Davi já era o rei. Então não tinha ninguém maior que ele. O que ele já tinha entendido pelo Espírito? Deus falando para um descendente dele que ia ser maior que ele, que esse descendente ia ser o rei, ia ser exaltado, ia ser vitorioso sobre todos os inimigos. É um texto difícil, é um texto complexo, mas pela iluminação do Espírito Santo, Pedro explicou isso para nós. Ele mostrou, olha só, Davi nem sabia quem que ia ser o descendente, mas ele disse, Deus falou para o meu descendente que esse cara ia ser o cara. E esse cara é Jesus. Ele está muito acima de qualquer trono humano, de qualquer cargo, de qualquer título de poder humano. Lá, para aquele povo, era o rei. Para nós, hoje, sei lá, o presidente do nosso país, o presidente de um país muito poderoso, não tem ninguém maior do que essa pessoa na terra, talvez. Daí Davi estava falando assim, bom, acima dele tem o meu descendente, que é Jesus, que é o Messias. Então, Pedro cita isso aí, mostrando que Jesus foi exaltado à sua glória de novo. Jesus vivia na glória, ele tinha toda essa glória, esse esplendor, esse poder, ele abriu mão disso. Ele disse, não é meu para sempre, eu não preciso disso, eu vou abrir mão. E eu vou lá na terra viver que nem um ser humano, um coitado, preso num corpo, sofrendo. E depois ele faz isso, ele morre, ele ressuscita e ele recebe de volta. E recebe até mais poder por causa da sua obra. E eu lembro a você, de novo, se ele não tivesse feito isso, vindo, morrido, ressuscitado e voltado a seu trono, a sua glória, nós não teríamos o Espírito Santo. Pedro deixa isso bem claro no versículo 33. Olha comigo, Atos 2, 33. Exaltado à direita de Deus, isso é, num lugar de honra, num lugar de proeminência, Deus Pai no seu trono de rei, Jesus ao seu lado, no lado direito. Ele, Jesus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Agora, imagina só, você ouvir isso, você perceber, você está no meio disso tudo. O próprio Deus cumprindo promessas que você ouvia os seus bisavós contando, explicando na palavra, você vê isso se cumprir e você ainda escuta alguém explicando e dizendo, Deus Pai entregou o Espírito Santo para Jesus e eles dois então enviaram o Espírito Santo a nós. É isso que vocês estão vendo agora. É isso que vocês estão vendo agora. E aí, nós chegamos na parte que nós precisamos pensar, e agora, o que a gente faz? Como é que a gente responde a esse texto? Toda a história bíblica, ela traz isso dentro dela. Ela não é uma historinha para a gente ler e achar, uau, que legal. Nossa, e daí Pedro explicou e beleza, acabou aí. Não, ela demanda de mim e de você uma resposta. O que a gente responde, o que a gente faz diante desse texto? Primeira coisa, confiança nas promessas de Deus. A sequência de raciocínio é essa. Se Deus já cumpriu tudo isso até agora, isso aqui que eu falei, Joel, Salmos,
mandou o Espírito, Jesus ressuscitou, Jesus foi exaltado, se ele já cumpriu tudo isso, é claro que ele vai continuar cumprindo o que ainda falta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tá? Se ele já cumpriu até aqui, ele vai continuar cumprindo as coisas que nós ainda esperamos. Então, lá no fim de tudo é a nova criação. Ok, mas até lá tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. Essa confiança é mais ou menos quando há uma consulta de crédito. Todo mundo já passou por isso, quem já comprou alguma coisa. O dono da loja, o atendente da loja vai lá, pede o seu CPF, joga no Serasa, né, e consulta como é que está o teu crédito. Esse aí ficou devendo na última, na penúltima e na antepenúltima loja. Então, só lamento, nós não podemos te vender. Podemos te fazer um empréstimo consignado, isso sim. Mas te vender, não, nós não confiamos. É claro que eles não falam isso, mas nós não confiamos em você para pagar a sua conta. Você já mostrou que não vai pagar a partir das outras lojas. Mas aqui na loja de vocês eu vou ser diferente. Quem que me garante? Nas últimas lojas você não foi? Deus, aqui nesse texto, ele está na situação oposta, é claro. A gente olha assim, o derramamento do Espírito ele cumpriu. A vinda de Jesus, a morte, a vitória sobre a morte, ele cumpriu. A exaltação de Jesus sobre o trono, ele já cumpriu. Então é claro que ele vai continuar cumprindo. É claro que ele é confiável. E eu quero chegar nesse ponto. Muitos de vocês estão concordando. Sim, ok, amém. É claro que Deus é confiável. Entender isso é uma coisa. Mas até que ponto isso é realidade na nossa vida? No nosso dia a dia? Eu coloquei uns exemplos ali para você pensar. Se ele prometeu, ele vai cumprir, mas prometeu o quê? Deixa eu lembrar você algumas promessas. O cuidado financeiro dele por nós. Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E essas coisas, comida, roupa, isso aí vai ser acrescentado. Como é que a tua organização financeira mostra isso? Que você confia em Deus e que Ele é confiante. A partir dessa promessa. Se o teu dízimo não sai primeiro da tua conta, se é difícil dar uma oferta, se é duro, você não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E eu não estou acusando, não estou apontando o dedo aqui sujo para vocês. Se eu tivesse, ia ser sujo, porque eu também luto com isso. Mas se Deus é confiável e Ele promete que todas essas coisas que a gente precisa, as contas para pagar, os boletos e tudo mais, isso aí vai ser acrescentado, Ele vai cuidar. Se a gente buscar o reino em primeiro lugar, a gente precisa confiar nisso. Seu cuidado emocional conosco, aqui a gente cai mais ainda. Desses textos ali, os 3 se aplicam à situação da ansiedade e preocupações. 1 Pedro diz, lançando sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É isso que nós devemos fazer, lançar sobre ele. Se eu não lanço sobre ele, se eu não jogo para ele a minha preocupação, eu estou dizendo, Deus, deixa comigo que eu sei cuidar melhor do que o Senhor. Filipenses 4 fala a mesma coisa. Não andem ansiosos, mas em tudo apresentem seus pedidos a Deus. Então, ficar ansioso, ok, todo mundo fica, mas andar, continuar, permanecer ansioso é opção. Entrega para Deus, porque Ele promete cuidar emocionalmente do seu povo. Mateus 11:28. Todo mundo que está cansado, que está sobrecarregado, que não aguenta mais, vem até mim, Jesus diz. Joga para mim esse fardo e pega o meu fardo. Que o meu fardo é leve, eu vou dar descanso para vocês. Quando a gente não faz isso, presta atenção. Quando a gente diz assim, não, deixa que o meu fardo eu estou cuidando. Eu dou conta, eu não preciso ainda. Nós estamos dizendo, tá, Deus, tá bom, beleza, o Senhor é confiável. Deixa comigo agora. Pensa nisso. Questão do cuidado espiritual de Deus conosco.
Quando nós percebemos o nosso pecado, ou quando nós erramos numa coisa muito clara, ou nem tão clara, mas Deus nos confronta num pecado, e a gente pensa, eu não posso nem chegar diante de Deus, eu não tenho nem cara para orar. Como é que eu vou orar, pedir perdão, se eu estou fazendo esse negócio tão nojento, asqueroso, que me afasta de Deus, que Deus odeia? Nós precisamos cuidar das promessas, lembrar das promessas. Que promessa? João 6,37. De forma alguma eu lançarei fora todo aquele que vier a mim, Jesus diz. De forma alguma eu rejeitarei aqueles que vêm a mim. Ele não diz, a não ser que tenha pecado. Não, ele não diz isso, não tem cláusula. Ele só fala, chega em Jesus, que ele recebe, ele aceita, ele restaura. Promessas de Deus para nós. Enfim, a promessa da sua volta. Não esqueça disso. Nós vivemos nos últimos dias, e eu não sei se hoje não é o último de fato, ou se amanhã não é o último de fato. Ou se terça, amanhã a gente ainda lembra da pregação, né? Ou se terça ou quarta, a gente já esqueceu, já está na correria daí, né? Se terça ou quarta ou quinta não é o último dia. Eu não sei, mas eu sei que ele prometeu que volta. Atos 1:11, lembra dos anjos? Falando para os discípulos, por que estão olhando para o céu? Jesus subiu, ele foi, mas do mesmo jeito que ele subiu, ele volta. Ele prometeu. Se ele já cumpriu tudo aquilo lá atrás, é claro que ele cumpre essas promessas. Confia em Deus, gente. Restaura a tua confiança no Senhor. Mais uma implicação do texto. É óbvio que é o reconhecimento de Jesus como Senhor. Eu lembro da situação, não lembro quando foi, mas eu lembro da situação que me marcou muito, quando os Estados Unidos retiraram todas as tropas do Afeganistão. Não faz muito tempo isso, vocês lembram? Quando que foi? Alguém tem ideia? Enfim, 1 ano, 2 atrás, talvez mais, o tempo passa rápido. Mas enfim, 4 anos atrás, viu? Muito rápido o tempo passa. Os Estados Unidos retirou todas as tropas do Afeganistão, depois de muito tempo de ocupação. E aí muita gente falava, né, dizia e tal, nossa, os Estados Unidos estão lá, opressores e tal. Não estou levantando bandeira política, entenda a situação que eu estou usando de exemplo. Nossa, né, opressores, estão lá num país estrangeiro, não tinham que estar lá, que só querem se aproveitar. Ok, retiraram as tropas. Saiu todo mundo de lá, quem tomou o poder? O Talibã. O que o Talibã estava fazendo? Matando gente na rua. Vídeos e vídeos de gente sendo decapitada, tomando tiro, assim, no meio da rua. Esse aqui pecou lá de acordo com tal lei. Pam. No meio da rua. Aí, o que eu quero trazer de reflexão é que, quando a gente fala de senhorio, a gente fala de domínio, a gente fala de alguém ser senhor, a gente pensa nesse tipo de situação. Ou dos americanos, ou do Talibã, tanto faz. Mas um domínio assim, botina pisando no pescoço de alguém. Mas quando a gente pensa no domínio, no senhorio de Cristo, é tudo menos isso. Porque nós, vivendo no pecado, é que nós estamos mortos. Nós estamos escravizados. Mas sob o senhorio de Cristo, nós somos libertos disso. Nós somos libertos da nossa carga, do nosso peso. E nós recebemos um novo nome, uma nova vida, uma nova oportunidade, uma filiação. Nós somos filhos de Deus. Então, Jesus, ele não só governa, ele não só reina, mas ele reina para o nosso bem. Pensa nisso, quando eu falo do senhorio de Cristo. Ele é Senhor para o nosso bem, para a vantagem, para a bênção do seu povo. Aí a pergunta que fica para nós é, nós confiamos que Jesus é nosso Senhor para o nosso bem? Não precisa me responder, pensa aí. Nós confiamos que Ele é Senhor para o nosso bem, que Ele quer o nosso bem. Nós confiamos que submeter a minha vida inteira a Ele vai ser melhor para mim? Porque às vezes a gente enxerga isso como um fardo pior ainda. Não, eu tenho que obedecer mais a Deus, porque senão... Não é assim que funciona. Eu posso obedecer a Deus, é bênção.
Será que a gente se molda aos mandamentos dele? Ele é Senhor, ele manda. O que ele nos manda? Ame ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ame o próximo como a ti mesmo. A gente tenta se moldar a isso todos os dias. Lembra que nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. E ele pode nos mostrar e pode nos ajudar. Ele nos capacita a cumprir tudo que Deus pede. Pega isso aqui, para você não esquecer. Tudo aquilo que Deus nos pede, nos manda, Ele nos capacita a cumprir. Ele nunca diz assim, vai e te vira. Ele diz, vai e faz isso e está aqui o meu Espírito. Está aqui minha palavra, está aqui a igreja, os irmãos, para ajudar nesse processo. Está aqui minha presença. Então o que nos impede de nos moldar e de obedecer ao senhorio de Cristo? Quando a gente se submete a Jesus, a gente se livra da necessidade de controlar tudo. Isso é bom demais. Última aplicação, logo antes da conclusão aí. Onde que a gente se encaixa nessa história? Aonde que a gente está nessa história aí? Nessa história toda de Espírito Santo, nessa história maior. Como eu falei, nós vivemos aqui, nessa seta. Não sei em que ponto dela a gente está. Se é mais para o final, mais perto ainda do início, né? Só Deus sabe. Mas nós vivemos ali. O que isso muda na minha vida? Eu sei que eu tenho o mesmo Espírito que Pedro e os discípulos receberam. Eu tenho a mesma palavra que eles tinham. Eu sirvo ao mesmo Deus e luto contra o mesmo pecado. Então o Deus que já foi vitorioso lá na época deles e em toda a história, é o mesmo Deus que me dá a vitória sobre o pecado hoje. É aí que eu me encontro. É aí que nós nos encontramos. Se Deus manda a gente pregar o Evangelho, se Ele manda a gente fazer discípulos, se Ele manda a gente amar as pessoas, é porque Ele nos capacita com esse Espírito aí. Nós vamos continuar vendo em Atos essas ações da igreja. Semana que vem fala isso. Todos viviam em comunhão, partiam o pão, ensinavam a palavra, oravam juntos, cresciam em graça diante das pessoas, da sociedade. Uau! Por quê? Eles tinham o mesmo Espírito Santo que nós. Então nós temos acesso a isso, gente. A fonte, o caminho, a porta está aberta. A gente é desafiado a viver do mesmo jeito que os discípulos lá na sua época. Para concluir, essas 3 coisas que nós vimos aí, o Pentecoste, lá no início do capítulo 2 de Atos, a ressurreição de Jesus, a exaltação dele, isso não são coisas isoladas, mas são etapas de um processo, etapas, capítulos da história que Deus está escrevendo. Isso mostra Deus cumprindo aquilo que Ele tinha prometido. Eu quero que você lembre disso. As promessas que Deus faz são, no fio do bigode. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Se Ele prometeu que eu e você poderíamos buscar, poderíamos nos encher, se Ele prometeu que quando a gente clamasse a Ele, Ele ouviria e nos restauraria, é porque é verdade. É porque Ele está disposto, é porque Ele está aberto a nos ouvir. Então que fique o desafio da gente buscar de fato esse Deus, da gente buscar a presença dEle, da gente buscar aquilo em nós que desagrada a Ele, para limpar, para tirar isso, para ser purificados. Eu refaço aqui a convocação do jejum. Nessa semana que virá, jejue, junto comigo, junto com seus irmãos, e clame ao Senhor. Deus, amolece o nosso coração. Deus, mostra onde nós temos falhado, como indivíduos e como igreja, o que nós precisamos confessar. Gera arrependimento, Senhor. Gera restauração. Porque o Senhor prometeu que restauraria. Ele prometeu que faria. Vamos orar. Fecha seus olhos. Senhor Deus, nós agradecemos, eu agradeço a Ti. Eu termino essa mensagem, Senhor, com o coração cheio de esperança, Deus. Porque se nós já vimos o Senhor cumprir tanta coisa, Pedro aqui citou 3
promessas, 3 situações, mas é tanta coisa, Deus, na tua palavra, que o Senhor prometeu e cumpriu fielmente. Se o Senhor já fez isso, eu tenho a certeza de que o Senhor vai transformar a nossa vida, que o Senhor vai seguir nos enchendo do Espírito Santo, que nós como igreja nós temos a oportunidade de experimentar um avivamento. Eu creio nisso, Senhor. Nós, juntos como igreja, queremos declarar aqui, ó Deus, que nós cremos e confiamos no Senhor. Nós queremos confiar em Ti, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Nós queremos mostrar para Ti, Senhor, que estamos nos entregando a Ti, nos gastando diariamente pelo Senhor. E nós queremos ver, provar, experimentar, sentir o Teu cumprimento de promessas na nossa vida, além de tudo aquilo que já recebemos. Então nos ajuda, Pai. Nos dá uma mão, nos dá 2 mãos, nos dá mais do Teu Espírito Santo, porque nós precisamos. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós clamamos pela Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você sabia que a gente faz parte de uma convenção? Sim. A nossa convenção se chama Convenção Pioneira. A Convenção Pioneira, ela é um grupo de igrejas que se encontra, se identifica, e ela está abaixo de uma convenção maior, um guarda-chuva maior, que é a Convenção Batista Brasileira. Então, dentro da brasileira tem várias convenções menores, a pioneira é uma delas. Para você conhecer um pouco mais da Convenção Pioneira, nós temos uma revista que se chama, na verdade era um jornal, né? Então, ainda é masculino o nome, O Batista Pioneiro. Tem ali, a Neuci vai entregar para você no final, na saída, e eu quero que você olhe, leia os artigos que tem aí, olhe o que está acontecendo nas outras igrejas. Na próxima edição do Batista Pioneiro, vai sair notícia nossa, tá? Então essa aqui é a atual, na próxima edição vai sair notícia nossa. Acompanhe aí o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. Esse artigo, Igrejas para esse Tempo, muito legal, leia isso. Valorize esse material, nós recebemos da convenção e você pode entender um pouco mais da família Batista Pioneira, tá bom? Pega ali, é de graça, a não ser que a Neuci cobre alguma coisa, mas não tem custo nenhum isso aí. Deixa eu dar mais alguns avisos aqui para você. Tem aí a imagem das datas? Tem, né? Isso, essa aí. Você vai receber isso aí no seu WhatsApp também, você vai poder ver e rever isso aí. Mas eu quero que você acompanhe agora comigo. Sábado que vem, dia 29, ali ó, 29/3. É a noite para você não ir no Grilo comer X, tá? Ele vai perder aí os clientes, porque nós vamos estar juntos aqui na igreja para a aula magna da nossa escola de formação de líderes. O que é uma aula magna? É a primeira aula, é a maior, é a mais importante, é o lançamento. Então nós vamos ter aqui o pastor Clayton, diretor lá do seminário, da faculdade Batista Pioneira, ele vai dar uma palavra para nós, e ali na aula magna vão ser abertas as inscrições para a escola de líderes. Ou seja, se você quer fazer a escola de líderes, se você quer participar, quer entender melhor como é que funciona, venha na aula magna. Não tem custo, não tem inscrição, não tem nada disso, é só você vir e participar, tá bom? Sábado agora, às 8 horas. Gente, pontualidade. Nós vamos começar às 8. Se você chegar depois, chega em silêncio, tá? Não chega falando alto, gritando, porque já vai ter começado. O ideal é chegar antes do horário, tá bom? Mais uma coisa. Aliás, é escola de formação de líderes, mas é para líderes ou pessoas que querem liderar, que almejam isso, que acham que poderiam, mas não sabem como. Então você pode participar. Sim, venha. Dia 13 de abril, lá no segundo domingo de abril, nós vamos ter a assembleia ordinária aqui na igreja, tá? Domingo de manhã, com café da manhã, você traz seu mate, traz uma cuca aí, um bolo, um sanduíche, a gente compartilha e aí nós temos um momento de assembleia. Membros, tirem esse tempo para estar aqui. Não vai ser assembleia como normalmente era para a gente estar falando de trivialidades só.
Isso a diretoria, o conselho decide. Nós precisamos estar juntos como igreja, como membros para realinhar algumas coisas, tá? Tire esse tempo. Dia 18 é o nosso retiro de Páscoa. Não esqueça, inscrições abertas. Se inscreva, não deixe para depois. E no dia 20/4, encerrando o retiro lá em abril, o nosso culto não vai ser aqui, vai ser lá no Água Azul, tá? Então, para o culto de domingo à noite não vai ter custo. Todo mundo vai poder ir lá, entrada livre, mas não vai ser aqui, vai ser lá. Então, já prepara mentalmente aí, lembra disso. Tá bom? Tendo dado essa enxurrada de avisos em vocês aí, eu desejo que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, exaltado e entronizado nas alturas, e a presença consoladora e encorajadora do Espírito Santo estejam sobre a tua vida nessa semana, durante o jejum que você vai fazer, durante a tua busca pelo Senhor e teu trabalho e todos os afazeres. Em nome de Jesus. Amém? Boa semana, cumprimenta quem está perto de você e vai na graça de Deus.